E aí, Samuel? Vamos de novo. Tudo bem? Não. Boa tarde, Samuel. Mais ou menos. Não? Tudo bem, Samuel? Mais ou menos. Pode melhorar? Pode não melhorar? Tem como tá tudo bem. Pode melhorar? Só se os outros clubes ajudarem, por exemplo. Pois é. Ô, Samuel, tá muito complicada a situação do Grêmio, tá? Eu vou começar falando sobre o time do Felipão. Porque assim, ó, o Grêmio tá se afundando. E a cada rodada que passa, o Grêmio se afunda cada vez mais. Ontem chegou a apresentar alguns lampejos, Samuel. O que é lampejos? Numa comparação com o próprio Grêmio, o time chegou a ter alguns momentos ontem criando um certo volume, criando algumas chances de gol. Mas a comparação do time de ontem é com o time do fim de semana passado. Não é comparação com o time que quer brigar para sair de zona de rebaixamento. O desempenho do fim de semana contra o Sport tinha sido pífio, horroroso. O de ontem foi um pouquinho melhor. E agora, Samuel, o Grêmio enfrentou o Sport Recife, o Grêmio enfrentou o Cuiabá, 2 jogos em casa. O Grêmio somou 1 ponto, Samuel. Olha a situação que vive o Grêmio. O Grêmio está fazendo Copa do Mundo sem querer menosprezar os adversários, mas com clubes, com times de muito menos tradição do que o próprio Grêmio. É a situação que o Grêmio se encontra. O Grêmio com dinheiro, o Grêmio pagando salário em dia, o Grêmio com atletas renomados, significa que alguma coisa ou algumas coisas estão erradas. E se tem coisas erradas, Samuel, e isso já faz tempo, e quem acompanha aqui a nossa programação sabe, que eu já venho falando muito antes do início do Campeonato Brasileiro, que a situação do Grêmio ela não era muito boa. Se as coisas não estão boas, elas precisam mudar. E só tem uma pessoa que pode mudar essas coisas. É o presidente do clube, o Romildo Bolzan Júnior. E se ele não está mudando, é porque ele acha que as coisas estão certas. Hoje, Samuel, as críticas, elas são direcionadas, em sua maioria, para o vice de futebol. Vice-presidente de futebol é aquele cargo abaixo do presidente que faz aquela ligação com os jogadores, com a comissão técnica no vestiário e que é ocupado pelo Marcos Herrmann. E também, Samuel, para se ter uma noção de como o Grêmio está mal, um ídolo histórico que ontem assumiu o posto de segundo técnico com mais jogos na história do clube, que se chama Luiz Felipe Scolari e que tem como apelido Felipão, ele já passa a ser muito questionado também e passa a ser muito contestado, ou seja, nem o histórico multivencedor do Felipão. Para quem não lembra, o Felipão ele tem Copa do Brasil, ele tem Campeonato Brasileiro, ele tem Libertadores, ele tem uma série de campeonatos gaúchos só comandando o Grêmio. Sim. Entendeu? E o Felipão, ele está sendo questionado não por tudo que ele já fez, mas por tudo que ele não está conseguindo fazer agora. Não está conseguindo fazer o Grêmio jogar. Perfeito. Restam 14 rodadas, Samuel, para o Grêmio 16, porque o Grêmio tem 2 jogos em atraso. E nesse momento, o torcedor quer ouvir bons argumentos, bons indícios. Enfim, não tem, Samuel. Não tem. Não existe nada que a gente possa falar aqui que vá confortar o torcedor do Grêmio. Neste momento, é vencer de qualquer maneira, como quase foi ontem, na base da pressão, na base do sufoco, e torcer, e muito, pelos adversários. Contra, porque tem muito time ruim, pior do que o Grêmio, mas que está conseguindo pontuar. Tem que torcer para esses times não pontuar, para que eles não pontuem nessas próximas rodadas, nas rodadas restantes do Campeonato Brasileiro, e que o Grêmio consiga aí enfileirar 1 ou 2 ou 3 vitórias para começar a pensar em sair do rebaixamento. Foi a terceira possibilidade em sequência que o Grêmio teve para sair. Atlético Paranaense, Sport Recife e Cuiabá. Se o Grêmio vencesse nas 3, o Grêmio deixaria a zona de rebaixamento. O Grêmio perdeu para o Atlético Paranaense, o Grêmio perdeu para o Sport e o Grêmio empatou com o Cuiabá. E vem aí para frente umas pedreiras, uns jogos que, se tivesse uma situação melhor, poderia... Bom, esse até dá para perder, dá para empatar, agora não tem como dizer isso. Tem muita gente se apegando nos 2 jogos atrasados, Os 2 jogos atrasados são contra líder e vice-líder, Atlético Mineiro e Flamengo. Então. Não dá para se apegar. E ainda tem Grenal no segundo turno, enfim, Samuel, tem muita água para rolar. Ainda dá para sair? Dá. Mas mudanças, no plural, precisam ser feitas. Se não for na diretoria, se não for na comissão técnica, então que seja de atitude, que seja de comportamento. Ontem, repito, teve um lampejo de um pouquinho mais de atitude, um pouquinho mais de disposição, mas ainda foi pouco. Não foi uma derrota, mas foi um empate em casa. De 6 pontos, apenas 1 conquistado. Foi muito pouco. Grêmio empatou, Internacional
empatou também, fora de casa. Só que esse empatezinho do Inter, por que eu falo empatezinho? Porque ele sai com gosto de vitória, Samuel. O Inter tinha, sei lá, entre titulares e reservas, acho que uns 10 jogadores fora desse jogo. Sem o Cuesta, sem o Tyson, sem o Edenilson. Pô, que são basicamente aí 3 dos principais jogadores do time. O Edenilson com a seleção brasileira. O Tyson já foi jogador de seleção. O Cuesta é um dos líderes da zaga do Inter e um dos melhores zagueiros do nosso futebol já há algum tempo. E o Inter foi para lá com esses desfalques, sem algumas alternativas também no banco, para enfrentar um Ceará, que é forte jogando lá em Fortaleza. Por isso que eu digo que esse pontinho acabou sendo valorizado. E quando o goleiro é o melhor em campo, e no caso o Daniel acabou salvando o Inter em pelo menos 2 oportunidades, esse pontinho, entre aspas, ele acaba se tornando ainda mais importante. O problema foi o somatório, né? O Inter fez 2 jogos fora de casa. Em 6 pontos, conseguiu apenas 1. Mas agora volta para casa, vai receber a Chapecoense no domingo. O momento ainda é positivo e tem tudo para ser um grande reencontro entre torcedor, estádio Beira-Rio e o time do Internacional. Tomara que o Inter consiga, né, dar essas boas-vindas ao seu torcedor, coisa que o Grêmio não conseguiu fazer para o torcedor gremista, né? Foi para o estádio, apoiou e saiu de lá decepcionado. Menos de 5 mil ontem, tá? Na arena. Diminuiu ainda com relação ao público de domingo. Bem, não, o Grêmio não está pedindo que o torcedor vá, não está colaborando para isso. Bom, tá caro também, enfim, já falamos diversas possibilidades e o time também não está ajudando, né? Pessoal, atenção, porque o recado é para que você não entre em bola dividida. Porque com a Solução Financeira, a vitória é certa. Não é mesmo, Ana? Boa tarde. Muito certa, Felipe. Boa tarde para ti e para todos. Meu amigo, chega de jogar dinheiro fora. Eu não posso acreditar que você vai continuar rasgando o teu dinheiro mensalmente, se estressando, brigando com todo mundo ou vivendo a vida só para pagar esse carnê gigantesco que você tem aí. Chega disso. A Solução Financeira reduz a tua dívida em 70%. Como? Vai rodar agora no caso de sucesso. Olá, meu nome é Ismael Silva, eu tinha uma dívida no valor de R$21 mil e após contratar o serviço da Solução Financeira, essa dívida baixou para um valor bem acessível, R$4 mil. Então, além de declarar minha felicidade, eu super recomendo o trabalho da Financeira, é possível. Entre em contato agora que o Roger vai te atender ainda hoje e amanhã você está com as suas dívidas totalmente resolvidas. 983249284. A Ana mandou o recado e você já sabe, a Solução Financeira ganha de goleada dos seus problemas financeiros. Samuel, se o Inter foi mais ou menos, se o Grêmio foi mal, o Juventude, Samuel, foi muito mal. Pior jogo do time de Caxias do Sul nesta edição do Campeonato Brasileiro. Derrota, fora de casa. Chegou a estar 3-0 para o Sport. Tá? O Sport, que tinha marcado 8 gols no campeonato, marcou 5 contra Grêmio e Juventude em sequência. Só para ter uma ideia, né, do momento. E para completar, Samuel, Juventude, tomou 3-0, conseguiu descontar ainda, acabou o jogo 3-1. E no final do jogo teve uma situação, de certa forma, assustadora. O goleiro do Juventude, ele bateu a cabeça com o jogador do Sport. Precisou tomar pontos. O Marquinhos Santos, que é o técnico do Juventude, já tinha feito todas as substituições. Precisou um jogador de linha, o William Matheus, para o gol. Naquele momento já não tinha mais muito o que fazer, né? O Juventude já perdia por 3-1, acabou não tomando mais nenhum gol, mas também tem a oportunidade de recuperação agora. Assim como o Inter, o Juventude volta a jogar em casa depois de 2 jogos fora. Sábado, 9 horas da noite, contra o América Mineiro. Para o torcedor do Juventude, Samuel, fica aqui um pedido, né? Que vá para torcer com carinho, é o reencontro da equipe com a Série A, é o reencontro da equipe com o estádio Alfredo Jaconi. E o Juventude, dentro de todas as possibilidades, né? Que desde o começo do campeonato a gente vem falando, que briga para não cair, vem fazendo um campeonato brasileiro, atendendo a essa expectativa. Até amanhã, meu amigo. Até amanhã, boa tarde a todos. Feito.